Você ouviu falar o Lisp Maru? Era um navio cargueiro japonês que costumava fazer a rota entre a Ásia e o Brasil, mas acabou afundando na costa chinesa após ser atacado por um submarino dos Estados Unidos. As vítimas, quase 1000 soldados britânicos. Que segredo ficou escondido por trás de uma tragédia esquecida há 83 anos? E por que hoje queremos e precisamos desvendar essa verdade? Venha conhecer conosco essa história investigada por um escritor chinês. É sobre coragem, traição e heróis desconhecidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas britânicas em Hong Kong não conseguiram resistir ao ataque das forças imperiais do Japão. Seus soldados foram capturados como prisioneiros de guerra. 9 meses depois, em setembro de 1942, os japoneses decidiram enviá-los ao Japão como trabalhadores escravizados. Assim, 1.816 soldados britânicos foram empregados no cargueiro Lisp Maru, confinados em 3 porões escuros, sujos e superlotados. Navegando por uma zona de guerra no Pacífico, o navio estava armado com canhões e, contrariando a Convenção de Genebra, não indicava transportar prisioneiros. Resultado, foi confundido com um navio militar e atacado por um submarino dos Estados Unidos. Naquela mesma manhã, 3 torpedos atingiram o Lisp Maru. Then there was much panic and shouting and screaming in Japanese and God knows what, commotion going on deck. Mas o pior ainda estava por vir. Os prisioneiros foram obrigados a bombear água sem parar. Quando os japoneses decidiram abandonar o navio, salvaram apenas a própria tripulação e deixaram os britânicos trancados nos porões. As escotilhas foram deitadas com ripas e lonas. Confinados em porões escuros, sem ar fresco ou alimento, os soldados lutaram contra o tempo, bombeando água durante toda a noite. Por 23 horas, resistiram ao colapso. Muitos já cozinavam quando o dia amanheceu. We had no food or water for the past 36 hours. Yet the will to live was so strong. No último instante, uma pequena faca de açougueiro fez a diferença. Com ela, os soldados conseguiram rasgar a lona e forçar as tábuas que os prendiam. Um a um, começaram a subir pela escada do convés inferior, guiados apenas pela esperança. Mas o inesperado os aguardava. Ainda havia guardas suicidas japoneses a bordo. O primeiro grupo de prisioneiros que emergiu foi recebido a tiros. O segundo conseguiu reagir, enfrentou os guardas, dominou alguns deles e correu para libertar os outros 2 porões. Com o navio já alternando e prestes a afundar, os britânicos saltaram ao mar na tentativa de sobreviver. I honestly can't say how long I was in the water. I don't know. There was all these small naval utility ships around. Mesmo depois de escaparem, foram recebidos com mais tiros. De longe, surgiram pequenos barcos. Eram pescadores da ilha de Dongji. Ao verem os corpos e destroços, remaram sob chuvas de balas para resgatar os sobreviventes. Com a presença deles, os japoneses pararam de atirar e fingiram ajudar no resgate. Do amanhecer ao entardecer, quase 200 pescadores chineses em 46 barcos salvaram 384 homens e os levaram para suas casas, dividindo com eles o pouco que tinham. No dia 3 de outubro de 1942,
tropas japonesas invadiram a ilha e recapturaram 381 prisioneiros. 3 conseguiram escapar. Escondidos em cavernas pelos pescadores, foram levados por guerrilheiros chineses até a embaixada britânica em Chongqing. Foi graças a eles que o mundo soube do que havia acontecido. No fim, 828 prisioneiros naufragaram com o Lisbon Maru. Hoje conseguimos reconstruir essa tragédia com tantos detalhes graças ao trabalho do diretor chinês Fang Li. Em 2014, ele tomou conhecimento da história e nunca mais a esqueceu. Ele nos ajuda a ver com outros olhos. Por trás de cada um dos 1.800 soldados britânicos havia uma família. Assim como por trás do capitão japonês, dos submarinistas estadunidenses e dos pescadores chineses. Como cada um deles viveu o resto de sua vida depois disso? Talvez essa seja justamente a verdade que o diretor chinês buscou revelar. Em 8 anos, Fang Li tornou-se um caçador de histórias. Como muitos sobreviventes já haviam falecido, ele apostou alto. Investiu 2 milhões de yuans em anúncios em jornais britânicos com um simples apelo: procuram-se familiares dos prisioneiros do Lisbon Maru. Mais de 380 famílias responderam, inclusive os 2 últimos sobreviventes. Fang Li viajou o mundo para registrar seus relatos emocionantes, que ganharam a vida no filme The Sinking of the Lisbon Maru, lançado no ano passado. "80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda não se libertou do caos da guerra. A história do Lisbon Maru veio à tona no momento certo, revelando um trauma profundo, marcado por perdas irreparáveis e memórias que não cicatrizam. Falar de paz é fácil, mas apenas ao confrontarmos os custos dolorosos do ódio e da violência, o apelo por ela se torna mais forte. O mais importante é nunca deixar de valorizar a força do espírito humano e lembrar com emoção que a solidariedade e a compaixão são nossas maiores armas contra a barbárie.